Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, por mais esse dia de bênçãos e vitórias em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor Espírito Santo, bom dia, mas bom dia mesmo, Senhor, a todos os nossos amados e queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que esse dia seja realmente um dia de paz e alegria no Espírito Santo, abençoando-nos poderosamente pelo seu grande, eterno e maravilhoso poder. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por mais esse dia. Meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja com a sua casa, com a sua família, porque Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Amém? Então vamos na fé, meu amigo. Vamos na fé vencer mais um dia, mais uma batalha em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje eu quero, se Deus permitir, em nome de Jesus, fechar, o versículo 6, verso 19 e 20 de 1 Coríntios. Amém? Então, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Foi uma semana falando sobre este assunto e ainda poderíamos cavarmos mais e achar mais pedras preciosas aqui. Mas hoje, se Deus permitir, nós vamos passar para a segunda parte, que depois vai vir Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, para complementar. Talvez vai mais uma semana, Romanos 12, 1 e 2, para complementarmos esta palavra de hoje. Pois bem, meu amigo, mais uma vez, eu quero que você pense, saiba disso. Tome isso como uma lição. Quanto mais lermos, quanto mais meditarmos num versículo da Bíblia, que é importantíssimo para nós e para a nossa salvação, mais o Espírito Santo nos revela sobre ele. Eu aprendi isso ao longo de 53 anos, meus amigos. Há 53 anos eu tenho essa experiência, porque logo no primeiro ano da minha conversão, eu comecei a prestar atenção. Quando eu encontrava um versículo que me chamava a atenção, me despertava a respeito do assunto do qual ele tratava, eu começava a ler mais, eu começava a prestar mais atenção. E quanto mais eu vou lendo, isso acontece até hoje, há mais de 50 anos, eu vou descobrindo mais coisas, o Espírito Santo vai me revelando. Então veja bem, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo há uma semana. Hoje já é o 6º programa que estamos falando sobre este assunto. E temos muitas coisas mais para aprendermos. Então, quando eu digo para você, vamos ler novamente, é para que nós prestemos atenção e recebemos mais revelação do Senhor a respeito deste assunto. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos ler novamente. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhes
foi dado por Deus. Lembra-se, vamos recapitular. Lembra-se que nós nos tornamos templo do Espírito Santo quando entregamos a nossa vida a Jesus e passemos a estar com Ele. Então, o nosso corpo, a partir do momento em que nós nos entregamos para Jesus, ele recebe o Espírito Santo como penhor, como garantia, como mestre, como professor, como ensinador, disciplinador da nossa vida. Ele está conosco. E Paulo diz que vive em vocês. Então o Espírito Santo vive em nós. E nos foi dado por Deus. Jesus disse para os discípulos: é preciso que eu volte para o Pai, para que o Espírito Santo venha, o outro Consolador. Então agora é o ciclo do Espírito Santo cuidar da igreja. Jesus comprou e pagou o preço pelo resgate das nossas almas. Foi Jesus quem veio e durante 3 anos e meio pregou, ensinou, nos advertiu e deu a sua vida em resgate da nossa. Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por todos quantos vieram a este mundo. Quem o aceitou, quem o recebeu, quem tem Ele como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua alma, é salvo em Cristo Jesus, se permanecer fiel até a morte. Porque Jesus disse, está lá em Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Prestou atenção, meu amigo, nesta palavra? Então é para ser fiel até a morte, não é 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não. É até a morte ser fiel. E o Espírito de Deus habita em nós. O verso 20 diz: porque foste comprados por bom preço, que foi o preço do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Agora, glorificai, preste atenção, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o nosso corpo não é mais aquele corpo que o diabo e os seus demônios faziam dele o que bem entendia e o que queria, nos levando para a perdição. Não, o nosso corpo, meu principalmente, foi usado pelo diabo, foi usado pelos seus demônios para cometer muitos pecados, com muita diversidade de pecados. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Satanás com seus demônios retiraram do meu corpo toda a obra do inferno. E agora o Espírito Santo mora comigo, está comigo, vive comigo há mais de 50 anos. E assim tem que ser com você e com todos quantos entregam a vida para Jesus. Então nós precisamos glorificar a Jesus, a Deus, com o nosso corpo e com o nosso espírito, porque tanto o corpo quanto o espírito pertence a Deus. Amém? A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, falando com você para complementar. Como eu já disse, Romanos 12, verso 1 e 2. Eu vou deixar a leitura aqui para você, porque vai praticamente a semana toda para nós meditarmos nesta palavra. O apóstolo Paulo dizendo aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus.
Deus te abençoe poderosamente. Tenha um final de semana maravilhoso e amanhã, o primeiro dia da semana, já seja para você cheio de poder, graça e unção do Espírito Santo. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana, um maravilhoso início de semana. E preste atenção e não te esqueça nem um segundo da sua vida. Você que entregou a sua vida para Jesus Cristo, o teu corpo, preste atenção, nós lemos lá em 1 Coríntios, estamos lendo também em Romanos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não covil de Satanás, e não brincadeira dos demônios. Preste atenção nisto, sê fiel até a morte, e Jesus Cristo nos dará. Vamos ser fiel até a morte e o Senhor Jesus nos dará, aleluia, a glória celestial. Paz do Senhor. Deus te abençoe, guarde você, a sua casa, e vamos ganhar o Brasil para Cristo e todas as nações para o reino dos céus. Um grande abraço e o ósculo santo no teu coração.